Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas de volta. Dando continuidade ao assunto de gestão, ainda falando um pouco sobre essa questão de consciente social, quais seriam as melhores diretrizes ou a melhor forma de encarar isso, tanto interna quanto externamente da sua organização? E aí eu trago para vocês 5 pontos que me ajudaram bastante nesse processo, quando eu faço ou falo com alguma organização sobre essa questão de consciente social. A primeira delas é a questão de risco, gestão de risco. Até que ponto essa questão de consciente social ele vai ser um risco para a minha organização? Porque se a empresa não faz, não olha, não interpreta, isso sim pode ser um grande risco. Então, toda vez que eu trago esse ponto, eu sempre elaboro, ou tento entender, ou tento trazer para uma reflexão essas questões de risco. São extremamente importantes, fazem com tanto que a direção quanto os gerentes eles percebam o quanto eles estão deixando de ter de benefício ou que eles aumentam o risco deles quando eles não fazem uma avaliação desse tipo de quociente social. Outra questão é a questão de valor. Não estou falando de valor social, eu estou falando de valor financeiro. Se eu estou tratando do risco, a gente também tem que ponderar o quanto que isso traz ou pode trazer de malefício dentro da sua organização com um custo, com um valor dentro da sua organização. E olhando pelo outro lado, também o quanto que aquilo dali vai fazer de valor. Aí eu já estou falando no sentido figurado da palavra, onde que eu estou falando de um valor que as pessoas percebam o sentido daquela organização, o sentido daquelas atividades para dentro da sua própria sociedade. Essa dupla questão de valor financeiro e valor social, ele tem um peso muito grande, porque muitas empresas continuam no mercado porque elas trazem essa questão do valor sentimental, do valor de percepção que as pessoas têm em relação àquele determinado produto. É claro que existem produtos que chamam mais atenção e tem produtos, os serviços, produtos, não importa, que chamam mais atenção e outros que chamam menos atenção. Mas quando você trabalha esse valor, esse sentido para a sua sociedade, para as pessoas que buscam ou de alguma forma se relacionam com a sua empresa, isso traz um sentido muito maior. Outra questão também que eu gosto de trabalhar é a questão do de como trabalhar isso, né? Isso pode parecer redundante, mas não é. Quando a gente fala sobre essa questão de consciente social, a gente tem que ter sim o início, o meio, a atividade, quem são as pessoas envolvidas, qual o valor que vai ser investido, quais são os setores que serão utilizados. Essa parte da gestão ela é extremamente importante. Não é simplesmente falar que vai fazer. Você tem que escalonar, você tem que definir o prazo de início, o prazo final, porque toda essa atividade, todo esse movimento, ele tem que ter um início e um fim, porque é um processo que você faz, é uma atividade que você coloca dentro da sua organização para um determinado momento para gerar aquele valor que você precisa, aquele sentimento, aquele sentido que você precisa. E aí a gente também trabalha, né, a questão do benefício que isso vai trazer. Quando você faz essa inserção, esse momento exclusivo e preciso, você também tem todo um benefício em relação a isso. Isso também tem que ser abordado. É diferente da questão dos valores. Quando eu falo de benefício, é benefício direto que você está tendo. E por último, e não menos importante, eu gosto também de reforçar dos desafios. Não é fácil e nem simples você fazer com que as pessoas participem desse processo, principalmente internamente. A partir do momento que você engaja a sua própria equipe, que você traz as pessoas da sua organização para dentro daquela atividade, elas percebem o valor, o sentido, o risco, os benefícios que toda aquela atividade vão trazer, a gente consegue sim trazer para a sua equipe, para as pessoas da sua organização, o quão valoroso é aquele processo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, sigam, compartilhem. Qualquer dúvida ou questionamento, podem mandar que eu respondo.